Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui e bem-vindos ao módulo de tela cega. Quero começar esse módulo aqui, primeiramente, explicando para vocês o porquê de eu ter vindo para a tela cega, né? E trazido desse estilo de leitura, estilo operacional para as minhas operações diárias e por que eu fiz isso, né? Primeiramente, pessoal, para quem acompanha o mercado há um pouquinho mais de tempo, sabe que no pré-pandemia ali, né, nós tínhamos um mercado trabalhando em um estilo, trabalhando em uma frequência, em uma faixa de preço, e no pós-pandemia nós tínhamos um mercado completamente diferente, negociando em patamares que até então nós não tínhamos negociado antes, né? O mercado estava em price discovery ali, descoberta de preço o tempo todo, né? Ganhando máximas, dólares subindo muito, e nós tivemos algumas mudanças, né? O mercado sofreu algumas mudanças estruturais por conta da pandemia. E aí eu acho legal a gente comentar um pouco a respeito, até porque foi a partir dessas mudanças que eu precisei me adaptar para conseguir continuar performando bem nesse mercado que nesse instante era mais rápido, mais volátil, né? A amplitude dos movimentos era muito maior e também não só volátil, mas errático, né? Aquele mercado que subia muito, caía muito, muito rápido, enfim, né? A principal mudança foi essa, né? Redução da liquidez, né? O pessoal começou a ter saída de capital, né? Principalmente estrangeiro aqui no nosso país e principalmente depois que a Selic começou a ser cortada, né? Nós tivemos praticamente uma retirada de capital por conta do diferencial de juros, né? O carry trade ou cash and carry que eles chamam aí, começou a ficar completamente inviável no nosso país, porque a taxa de juros não valia mais a pena de se tomar risco num país como esse, por exemplo, para rentabilizar o capital. Então ficou tão reduzida a Selic que estrangeiro que tinha capital aqui dentro alocado para poder rentabilizar, né? Eles pegam dinheiro em uma taxa de juros mais baixa lá fora e trazem aqui num país como o nosso, que tem maior risco e precisa pagar mais juros para rentabilizar o seu capital. Esse é o tipo de operação de cash and carry, certo? Então, quando teve a redução da Selic, para poder controlar toda essa volatilidade, para poder trazer novamente novos estímulos, né, para a economia e que isso voltasse a, a retomar, né, nós tivemos nessa outra contraparte aí uma retirada de capital estrangeiro do nosso país. Com isso, o dólar cada vez mais alto, né? Para o estrangeiro sair, ele precisa tomar dólar, né? Quando ele entra no nosso país, ele vende dólar e toma real, né? Essa é a divisa que nós operamos. E para sair, exatamente o contrário. Então, existe essa pressão de compra. Continuando aqui, pessoal, nós tivemos então, né, por conta desse motivador aí de redução da Selic, né, uma saída de capital muito forte, e aí a gente tinha muita pressão de compra de dólar entrando aí no ativo, né, e aí dólar saiu de 3 e alguma coisa, se eu não me engano, na época, foi lá negociar 5 e pouco, tudo isso muito rápido, né, e o mercado mudou completamente por conta de todo esse conjunto, né. Primeiramente, o gatilho foi o início da pandemia, a questão dos lockdowns, né, e aí nós entramos em um outro cenário da economia, né? Em um outro ciclo. E para nós, né, que operamos o intraday, aí você se pergunta, poxa, mas isso tudo vai impactar? Vai impactar, porque a resultante de toda essa mudança é com certeza o aumento do risco, né? Nós tivemos aumento do risco com tudo isso. O que significa aumento do risco? Pessoal, no nosso país nós não temos a possibilidade de operar microcontratos, somente mini contratos, né? Então imagina para um iniciante principalmente a dificuldade que ele tem nesse mercado, sendo que a menor posição que ele consegue, né, montar no ativo é de um contrato. E nós tínhamos um mercado que oscilava muito. Então mesmo com um contrato, nós tínhamos grandes possibilidades, mas também um aumento do risco aí que foi bem acentuado, certo? Por conta da amplitude dos movimentos, por conta da redução da liquidez, enfim, toda essa cadeia, né? E aí, certo, nós operamos intraday, nós pegamos um pequeno, eu falo que é o ruído do intraday, né? Nós operamos um pequeno pedaço somente do mercado, normalmente
aquele range que te dá a possibilidade de levar um trade de uma região de valor até a outra. A gente tem aí 10, 12 pontos, depende um pouco da onde você consegue entrar também, né? Se você consegue se posicionar muito bem, você tem uma possibilidade maior. Enfim, nós tivemos que nos adaptar, eu tive que me adaptar com relação a isso. E aí, operava com uma determinada exposição, o mercado mais que dobrou a amplitude dos movimentos, então o que eu fiz? Eu tive que reduzir pela metade a exposição com que eu trabalhava, tá? Essa foi uma das mudanças. Tá, mas a leitura também começou a mudar, principalmente por conta do impacto e eficiência com que as agressões que saíam no mini, tá? Essa janela aqui, começaram a ter no deslocamento do preço. Antes o mini, ele somente balançava o mercado, né, dentro de uma frequência, assim como os algoritmos, por exemplo, mas com essa mudança estrutural de mercado e também por outros motivos, como o aumento da quantidade de pessoas físicas atuando nesse mercado, o que aconteceu foi exatamente isso aqui que vocês estão vendo. O mini movimentando o preço do dólar, tá? Então, nós tínhamos antigamente, né, no mercado passado, né, um impacto e uma parcela muito grande que vinha do cheio, né, por conta das grandes instituições utilizarem esse contrato para poder rentabilizar, né? Imagina, eu falo sempre, né, um caminhão nunca vai conseguir fazer uma manobra em uma única, né, estacionar em uma única manobra. É mais ou menos o que acontece com o institucional aqui nesse mercado. Quando ele precisa montar uma grande posição, ele não consegue fazer isso em uma única ordem, em uma única execução. Então, né, a gente tinha uma entrada muito grande de fluxo por aqui e ordens persistentes, ordens grandes, né? E essa foi uma das grandes mudanças que o mercado sofreu. E nesse exato momento eu percebo que o cheio volta a ter uma entrada de volume, mas o mini ainda continua muito forte, né? Beleza, então, até então, eu não avaliava o mini, comecei a avaliar isso lá no início da pandemia, onde ainda ninguém falava de olhar para o mini. Isso começou a ser analisado há pouquíssimo tempo atrás, mas eu já estou analisando o mini já faz muito tempo. Logo ali nos, acho que primeiro ou segundo mês de pandemia, eu já percebi que o fluxo do cheio não estava mais tendo tanto impacto, e aí o mercado continuava se movimentando muito, né? E aí a gente pensava, mas o que está acontecendo? Até que comecei a analisar volume do mini e do cheio e percebi que o volume do mini tinha aumentado muito, e não só isso, mas o do cheio reduzido. Isso fez com que o impacto das ordens no mini tivessem grande efeito no deslocamento do preço. E assim eu precisei adaptar essa tela, né, essa janela, mais uma janela para ser analisada, que hoje é a janela que eu mais olho para operar, é realmente a janela do mini, por conta dessa influência que ele começou a ter no deslocamento do preço. Tá, então eu preciso, quando estou lendo o fluxo, analisar book e times, né? Eu olho sempre os participantes ativos, mas também os passivos, e com isso precisei adicionar um book do mini também. Gosto de dar uma olhada no VAP, principalmente, né, quando eu vou operar o mercado após a abertura. Então, com isso, eu precisei adicionar essas 3 novas janelas por conta de toda essa mudança que o mercado sofreu. Tá, um outro detalhe, né? Por que tela cega, pessoal? Justamente pela questão da velocidade com que o mercado vem trabalhando, né? E isso, qual que é o reflexo disso? Uma dificuldade nossa, né? Que somos seres humanos, de enxergar todas essas agressões, toda essa entrada de volume com clareza, né? E dentro dessa velocidade. Então, com isso, o que eu fiz? Eu comecei a reduzir a quantidade de informações que eu tinha na minha tela, como, por exemplo, os players que não possuem causalidade alguma com o deslocamento do preço, para poder concentrar o meu foco cada vez mais no que realmente tinha importância. Então, esse foi o principal motivo para eu vir para a tela cega. Aumentar a minha eficiência na leitura, aumentar a minha performance, né, a minha clareza, trazer mais clareza com base no que, na informação que realmente tem importância e começar a ignorar aquilo que não tem tanta importância e que muitas vezes acaba mais te confundindo, te trazendo um viés do que te ajudando durante as operações. Tá? Então, esse foi um dos motivos também para eu ter trazido o meu layout para tela cega somente. Tá?
E aí, durante esse período, fui fazendo algumas adaptações na minha tela, né? Inclusive, eu tive, acho que uns 2 ou 3 layouts de tela cega até que eu cheguei nesse aqui que eu chamo de layout de maestria, né? Porque realmente aqui você consegue se conectar muito bem com o mercado, operando da forma como vou passar para vocês nas próximas aulas, tá? Então, pessoal, né, repassando tudo o que aconteceu e o porquê, né, de eu ter precisado me adaptar, foi realmente por conta de toda essa mudança estrutural do mercado. E o mercado, nós sabemos que ele é dinâmico, o mercado ele é singular, ele realmente muda com o tempo, mas quando você realmente entende o que desloca preço, entende como o mercado se movimenta e por que, você começa a se adaptar muito bem e principalmente em manter foco nessas janelas que eu chamo de a essência do mercado, né? Essa leitura nos permite conectar ao mercado e realmente identificar aquele lado, aquela ponta que tem maior eficiência barra ineficiência, ou seja, o lado mais forte, o lado mais fraco, afinal, é isso que determina para onde o mercado vai se desenvolver, que eu chamo de contexto, né? Contexto é aquele conjunto, é um conjunto de circunstâncias que nos permitem identificar com muita clareza, na maioria das vezes, a ponta mais forte e também a ponta mais fraca, né? Isso também é importante, é isso que eu quero que vocês comecem a prestar atenção a partir das próximas aulas, tá, pessoal? Então, por enquanto, essa é uma aula de introdução, explicando um pouco o porquê das alterações, né? E trazendo um pouco para vocês do que é a minha percepção hoje do mercado, como eu julgo, né, as mudanças. Percebem que eu realmente preciso entender o que acontece com o mercado para eu poder me adaptar de uma forma melhor. Algumas mudanças são pequenas, a gente não precisa fazer alterações nesse nível, mas algumas mudanças às vezes exigem de nós grandes mudanças, tá? Essa foi uma grande mudança que eu fiz para melhor. Eu consegui subir muito o meu nível de leitura e melhorar muito o que já era bom. Então é isso que eu quero trazer para vocês com esse módulo, tá? Abrir um pouco a visão de vocês a respeito de fluxo, vocês vão perceber que isso aqui é o mercado e que players não determinam para onde o preço vai, para onde o mercado vai, e quero que vocês comecem a se conectar ainda mais com o fluxo do mercado. Certo, pessoal? Então é isso, por essa aula é só. Grande abraço.